Nossa história de hoje vem do estado de São Paulo. Ricardo Novaes conta sua história. Terror na 116. Antônio Melo, esse relato que eu vou fazer, essa história que eu vou te contar, aconteceu comigo há muitos anos atrás. O ano era 1998. Eu trabalhava em uma empresa de computadores atendendo clientes externos, fazendo instalação e manutenção de equipamentos. Para o meu deslocamento pessoal, eu tinha uma moto. Uma moto que era bem novinha na época. Com essa moto, eu costumava ir e vir do trabalho e viajar às vezes nos finais de semana. Num desses finais de semana, eu teria que ir a um sítio para comemorar o aniversário de um primo meu. Eu bem me lembro que era mês de julho e o clima estava bem frio porque era inverno. Então, numa sexta-feira, logo depois do trabalho, eu passei em casa, tomei banho, arrumei as coisas na moto, que por sinal já estava com o tanque cheio, já revisada como sempre eu deixava. Coloquei agasalhos, luvas, tudo o que eu precisava. E aí, finalmente, saí para a viagem. Já era tarde, mais ou menos umas 11 horas da noite. Para ir até Feira de Santana, saindo de São Paulo, eu tinha que pegar a famosa BR-116. Mas até aí não tinha problema. Eu estava acostumado a viajar à noite. Saí de casa, peguei a Marginal Pinheiros e logo entrei na Regis Bittencourt. Estava uma noite fria, mas sem vento. Sem vento, mas o ar estava super gelado. Para piorar, tinha muita neblina, coisa típica dessa época do ano. O tráfego estava fraco, com poucos carros na estrada. Eu estava indo normalmente, aproximadamente a uns 100 km por hora, quando notei um farol atrás de mim. Um farol que foi ficando sempre a uma certa distância. Eu continuei andando normalmente, mas o farol daquele veículo continuava me acompanhando, sempre mantendo a mesma distância. Não chegava perto, nem tampouco se distanciava. Eu comecei a ficar preocupado, pensando que talvez fosse alguém tentando me assaltar. Quem sabe numa situação destas, a gente imagina mil coisas. Pensando nisso, acelerei a moto, comecei a aumentar a velocidade, fui aumentando, 110, 120, 130. Olhei para trás e aquele farol continuava me acompanhando na mesma velocidade e à mesma distância. Quando eu acelerava, ele acelerava também. Parecia um veículo normal até aquele momento. Então, para tirar a dúvida de uma vez, apertei o acelerador. Cheguei até 150 km por hora. Era muito perigoso para uma moto e principalmente à noite, mas a situação exigia, Antônio Melo, e apertei o pé. Continuei a 150 km, mas o farol continuava ali, como se nada estivesse incomodando. Então resolvi arriscar e, num ato de coragem, para ver o que era aquilo, resolvi parar no acostamento e arriscar. Cheguei à conclusão que não adiantava nada correr, arriscando morrer acidentado, já que o farol não descolava de mim. Parei. Fui diminuindo e parei o mais bruscamente que pude no acostamento e fiquei observando o farol que vinha atrás de mim. Quando parei totalmente e virei para ver o que ia acontecer, cadê o farol? Cadê? Simplesmente desapareceu. Não,
Não podia ter ido para outro local, não havia saída nenhuma na estrada naquele trecho, não podia ter parado também, pois daria para ver o estacionar, e além do mais era uma reta. Bem, depois daquele susto, acelerei novamente e saí o mais rápido que pude dali. Saí apavorado, assombrado, cabelos arrepiados. Só via naquele momento à minha frente o clarão dos faróis da minha moto, quando de repente o chão pareceu fluir dos meus pés, ou melhor, dos meus pneus. Era demais para mim e para uma só noite. Qual não foi a minha surpresa? Foi eu acelerar e olha o farol atrás de mim novamente, me perseguindo insistentemente. Se meus cabelos já estavam arrepiados, agora já não tinha mais noção de tempo, de velocidade. Estava completamente desnorteado nas mãos da sorte e de Deus. Acelerei ao máximo, sempre observando aquele misterioso e maldito farol atrás de mim. Depois de alguns minutos de terror, quando observava aquela luz misteriosa, ela simplesmente apagou. Apagou e sumiu. Minha tranquilidade durou pouco tempo, Antônio Melo. Não demorou nada e olha a luz novamente. Desta vez, a tal luz parou a uns 30 metros de mim. Me arrepiei. Tive vontade de acelerar e passar por ela, mas algo me dizia que tinha que saber o que era e resolver aquele mistério. A intensidade da luz diminuiu e deu para perceber que era um veículo bem estragado, parecendo que tinha acabado de sair de um acidente. Olhei assustado, cabelos arrepiados, coração acelerado. Para minha surpresa, uma mão me acenava de dentro do carro pedindo para que eu a seguisse. Hesitei, mas algo, uma força misteriosa, me atraía para o mistério. Segui o estranho veículo a uma certa distância. De repente, o veículo deixou a rodovia e entrou numa estrada de terra batida. Acompanhei com muito medo, mas acompanhei. Não tinha forças para desistir e seguir minha viagem. Algo me puxava para o mistério. Um pouco à frente, o veículo parou. Algo aparentando um braço apontou para a lateral da estrada e de repente o estranho veículo acelerou e, como num piscar de olhos, desapareceu. Parei no local indicado. Um pouco abaixo, avistei o tal veículo que me seguia, com os pneus para cima. A uns 4 metros, o corpo de um homem que, pela lógica, havia sido arremessado pela porta ou para-brisa. Eu tinha uma lanterna que me acompanhava. Iluminei o local também com a ajuda do farol da minha moto. Me aproximei do corpo. Constatei que estava sem vida. De repente, choro de criança me chamou a atenção. Dizem que milagre não existe, Antônio Melo, mas o que presenciei foi um milagre. 2 crianças de 5 e 6 anos, respectivamente, choravam abraçadas no interior do veículo. Bastante machucadas e assustadas, olhavam para mim como que pedindo socorro. Me aproximei, com dificuldade consegui resgatá-las. Pedi que ficassem calmas e quietinhas, que iria atrás de socorro. Assim fiz. Foram socorridas e se recuperaram rapidamente. Antônio Melo, o que até hoje não compreendo
e que está além da minha imaginação foi a aparição da tal luz, o carro fantasma e a minha coragem de ir até o fim. Tem hora que me pergunto se isso realmente aconteceu. Afinal, são coisas da vida.